nossas crianças, nossos filhos, nossos netos para vacinar. Doutor, tem muita gente discutindo esse assunto e a gente recebe muitas informações, né, pelas redes sociais, e as pessoas que são negacionistas ou que são contra a vacinação de crianças, elas vêm com argumentos muito fortes do ponto de vista delas, e eu conheço até algumas pessoas que tinham na mente a certeza de que iam vacinar os filhos e que agora já estão com um pouco de dúvida por causa dessas informações contrárias ao pensamento que nós temos de que as crianças devem ser vacinadas. O principal argumento é que a vacina foi detectada, foi descoberta a toque de caixa. Eu gostaria que o senhor explicasse isso para a gente, doutor, porque as pessoas estão em dúvida realmente, dizendo se vai colocar, se vai aplicar no filho uma vacina que foi descoberta assim muito rápido. Não, claro, acho que é uma dúvida... muitas pessoas têm, é uma dúvida inclusive pertinente, né? Porque de primeiro nós tínhamos visto, né? Para se lançar uma nova vacina demorava-se alguns meses, né? Aliás, vários meses, vários anos, inclusive, né? Às vezes algumas vacinas com 10, 12 anos de pesquisa antes de serem lançadas. A questão toda do Covid, acho que foi a questão da emergência mesmo, né? Foi uma doença onde realmente a letalidade era muito grande. E houve um esforço, na realidade, mundial, né, para fazer esses testes, testarem as vacinas e para que a gente tivesse um resultado muito rápido, né? O que acontece? Essa vacina, ela foi basicamente, todas as vacinas lançadas foram feitas de outra, assim, pegou-se o processo de realização de vacinas, de outras vacinas, e se colocou o coronavírus nessa vacina. Então já é um processo de fabricação conhecido. Então, a chance de você ter alguma complicação no processo ou a chance de ter alguma complicação com a vacina era pequena. E nós tivemos aí os testes realizados em diversos países, em vários países, e com uma segurança excelente. Então, eu acho que foi realmente um sucesso da medicina, da tecnologia, dos cientistas, de conseguirem fazer uma vacina boa, segura e eficaz, né, num período tão curto. Então, eu não vejo problema. Nós temos aí milhares, milhões, né? Já estamos chegando na casa de bilhões de vacinados no mundo inteiro, sem grandes reações, ou seja, com as reações esperadas para qualquer vacina. Então, pode ficar tranquilo que, apesar de ter sido uma vacina que saiu rapidamente, né, a sua produção, é uma vacina segura e podemos ficar sossegados com esse tempo de produção dela. E também tem a teoria da conspiração, né, doutor? Que as pessoas começam a dizer que, olha, lá no futuro, lá não sei aonde, a vacina vai fazer mal para a criança. Eu acho que também não... É engraçado, as pessoas acham que não tem... as pessoas negacionistas acham que não há embasamento para você vacinar a vacina, porque a vacina foi descoberta de uma forma rápida, mas ela acredita que lá na frente a vacina possa fazer mal para a pessoa. Ouvi falar aí, tem gente dizendo que, olha, essa vacina vai causar infertilidade nas crianças. Pô, aí também é demais, né, doutor? Não tem sentido, né? Na realidade, são realmente, acho que a gente está vivendo num momento de fake news, né? Onde, infelizmente, a informação falsa acaba competindo no mesmo nível de igualdade com a informação cientificamente correta. Não tem o menor perigo disso acontecer, tá certo? As vacinas são plenamente seguras, como eu disse, elas são realmente... são feitas para o coronavírus, mas baseadas em tecnologias que já existiam. Então, a chance disso acontecer é zero. Então, para quem estiver ouvindo, eu peço que realmente fique tranquilo, porque não tem a menor preocupação em relação a essas ações futuras, não. São 10 horas e 41 minutos, estamos conversando com o Dr. Matheus Felício, ele que é pediatra, e a gente aborda aí a questão da vacinação em crianças e também em adultos, vacinação contra a Covid-19 de uma maneira geral. Doutor, tem uma questão também em relação às fake news que o senhor falou agora. Eu acho que até vou te deixar um pouco em saia justa, porque assim, eu vejo que tem muito médico compartilhando também essas desinformações. Tem médico mandando essas notícias aí, né, que não são verídicas, compartilham para os seus contatos, e tem outros que colocam até o rostinho ali no vídeo, fazem vídeos em tom alarmantes contra vacina, colocando em xeque, né, a eficácia e a segurança das vacinas.
A opinião do senhor, não é que eu tenho a opinião de que o Conselho Federal de Medicina falhou muito durante toda a pandemia e falha ainda ao não punir esses médicos. E também em relação àqueles outros médicos que receitavam, por exemplo, remédios que eram ineficazes, né, contra a Covid-19. Cientificamente comprovada a ineficácia dos remédios, mesmo assim, a gente tinha alguns doutores compartilhando e receitando esses médicos. Qual a sua opinião sobre o Conselho Federal de Medicina a respeito, então, dessa condução da pandemia aqui no Brasil? Então, olha, eu acho que tem algumas situações realmente complicadas, né? Eu acho que tem um debate nacional em cima da autonomia médica, o que é autonomia médica, o que não é autonomia médica, mas eu acho que o principal é o seguinte, acho que eu tenho uma autonomia para fazer a prescrição para o meu paciente, desde que seja um tratamento eficaz. Então, não é porque eu tenho autonomia de prescrever água para tratar uma pneumonia que eu vou prescrever água. Então, acho que isso não deve ser feito, né? Inicialmente, na pandemia, até houve realmente aquela situação, olha, o que é assim, não tem nada que se resolva, não tem nada, não tem vacina, não tem medicação. Então, nos primeiros meses, até era compreensível, né, a prescrição de medicamentos não eficazes, porque você partia do pressuposto que qualquer coisa era melhor do que nada. Mas passados alguns meses, vários trabalhos em vários países, de grandes centros de pesquisa, centros responsáveis de pesquisa, mostraram que não. Além dos remédios serem ineficazes, eles também, muitas vezes, né, causavam uma piora do quadro, né? Ou seja, uma piora do quadro da própria Covid, como traziam outras repercussões, como insuficiência hepática e outras doenças assim, secundárias à medicação. Então, eu acho que isso realmente, no momento atual, não tem como a gente negar que as medicações são ineficazes, essas medicações ditas como tratamento precoce inicialmente, né? E isso é um consenso de todas as grandes associações, seja da pediatria, seja infectologia, enfim. Em relação ao Conselho Federal de Medicina, eu acho que eles tiveram uma postura de excesso de precaução, né? Não quero entrar no mérito se estão correto ou não, mas eu acho que houve um excesso de precaução e deveriam ter talvez se posicionado mais eficazmente. A AMB acabou se posicionando, a AMB lançou algumas notas falando que realmente o tratamento não é eficaz, mas enfim, acho que fica a minha orientação assim, eu prefiro muito mais estar embasado nas questões científicas, nos grandes trabalhos, né? Do que efetivamente estar numa experiência clínica de cada um. Certo. O Edson, só um minutinho, são 10 horas.